Opa, tudo bem? Hoje é dia 25 de julho e ontem, dia 24, saiu no portal da Veja que o deputado federal Eduardo Bolsonaro elaborou um projeto de lei que propõe a criminalização da apologia ao comunismo. Essa proposição pretende incluir o crime de fomento ao embate de classes sociais dentro da já existente lei antirracismo e da lei antiterrorismo. O texto é datado de maio do ano passado e ainda esse ano será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ser votado aí pelo plenário da Câmara. O deputado também propõe criminalizar a fabricação, comercialização, distribuição ou veiculação dos símbolos ou até das propagandas favoráveis ao comunismo. O Eduardo Bolsonaro, considera que essa sua proposta pode dar um basta na manipulação mentirosa perpetrada pelos políticos profissionais, que acabam aí convencendo através de distorções dos fatos históricos milhares de brasileiros inocentes. E como a gente já sabe, o modo de operação da esquerda é de camadas e mais camadas de mentiras e distorções, tudo para a construção de um nefasto projeto de permanência no poder. Hoje aí, inúmeras nações, como Polônia, Lituânia, Geórgia, Moldávia, essa lei já é uma realidade consolidada. Inclusive na Ucrânia, além da apologia e a promoção dos símbolos comunistas serem criminalizados, é proibida toda atividade e participação nos processos eleitorais de qualquer partido que possua diretrizes marxistas. O que esses países têm em comum é o fato de que no passado todos eles sentiram na prática os efeitos devastadores do comunismo. Os símbolos nazistas, como a suástica, quando usados aí em contextos apologéticos, já são proibidos por lei no Brasil. Não faz o menor sentido não acontecer o mesmo com a foice e o martelo ou com a estrelinha vermelha que o PT se apropriou, com tanto orgulho. Bom, mas esse problema ele penetra camadas culturais muito mais profundas. Acho que você concorda comigo que qualquer um pode se referir a uma pessoa perversa, a chamando de nazista, ou de repente compará-la aí com o Hitler. Mas por que será que não se usa o termo comunista para se referir a um sujeito mau e sem escrúpulos? Por que é tão incomum comparar indivíduos perversos com Stalin ou Fidel Castro? Se um garoto pegar um ônibus usando uma camiseta do Che Guevara, isso não causará nenhum alarde. Agora, se um rapaz estiver usando uma camiseta com a foto do Hitler, isso causaria um espanto e uma comoção generalizada. Será que é porque um talvez tenha matado só um pouco menos que o outro? Acredito que não. A verdade é que o termo comunista não causa a ojeriza que o termo nazista causa. O comunismo matou 70 milhões de pessoas na China, mais de 20 milhões na União Soviética, isso sem citar aí os cambojanos, ucranianos, cubanos, norte-coreanos. A ação revolucionária comunista teve como efeito direto mais de 120 milhões de mortes só no século XX. Se fizermos uma soma aí das mortes causadas por todas as catástrofes naturais, como erupções vulcânicas, maremotos, terremotos, tsunamis, incluindo nessa conta também as mortes provocadas pelo próprio nazismo e pelo terrorismo islâmico, o resultado dessa macabra soma não atingiria nem metade das mortes diretamente decorrentes da insanidade dos comunistas ou socialistas aí que pisaram nesse planeta. Fora que os regimes comunistas escravizaram, subjugaram e relegaram à miséria e à fome milhares de cidadãos inocentes de nações inteiras. Enquanto o nazismo promove o ódio racial, o comunismo promove o ódio entre as classes sociais. Enquanto o nazismo quer eliminar as supostas raças inferiores,
O comunismo quer eliminar as pessoas pertencentes a determinadas classes sociais por naturalmente fazerem uma oposição ao ideal igualitário. Os dois regimes têm como causa última aí da sua luta a concreção de um futuro utópico com uma sociedade perfeita e igualitária. A diferença é que no nazismo essa sociedade é formada apenas pelos evoluídos seres humanos pertencentes aí a uma suposta raça superior. E no comunismo, pelos evoluídos seres humanos que abriram mão de todas as suas convicções para se dobrarem cegamente ao partido revolucionário. Só que mesmo assim, no inconsciente coletivo das pessoas, o nazismo é muito mais repelido que o comunismo. Aí eu te pergunto, o porquê disso? Bom, o que temos que entender é que o nazismo é odiado tanto pela esquerda como pela direita. Já o comunismo é odiado apenas pela direita, enquanto a esquerda, tanto aí as mais moderadas como as mais radicais, enxergam o comunismo como um deus que foi apenas mal interpretado no passado. Só que, infelizmente, aqueles que são embriagados pelo pensamento esquerdizante exercem uma hegemonia na mídia, na imprensa, no sistema educacional e na classe política. Eles se apropriaram de todas as nossas interfaces geradoras de conteúdo cultural. Então fica muito fácil de entender o porquê dessa incoerência aí na avaliação desses dois regimes catastróficos por parte aí das pessoas comuns. Mauro Isai, do Partido Comunista Brasileiro, tranquilamente prega que todos os conservadores do nosso país deveriam ser fuzilados em um paredão, exatamente como Fidel Castro fazia, com aqueles que se opunham ao seu regime. Ele afirma isso passando por cima do detalhe que só é a maioria da população brasileira que se identifica com o pensamento conservador. Agora imagina o que aconteceria com um sujeito que pregasse o fuzilamento dos negros ou dos judeus do nosso país. Aí eu te pergunto, qual a diferença desses dois discursos? Por que a pseudo-filósofa petista professora Marilene Chaui é aplaudida e ovacionada por reverberar publicamente que odeia a classe média brasileira? Será que alguém que falasse publicamente que odeia os homossexuais brasileiros também receberia aplausos? Aí eu te pergunto, qual a diferença no discurso? E esse pessoal, que depois vem falar que o Bolsonaro, que tem discurso de ódio, vai pra puta que pariu. Eu vou deixar aqui, no fim da descrição, o link do vídeo do Mauro Isai, falando aí do fuzilamento em massa, e o link com o discurso de ódio contra a classe média, brasileira da professora Marilena Chaui. Apesar de achar aí fantástica e profícua a iniciativa do Eduardo Bolsonaro, por sinal eu confesso que acho ele politicamente até mais preparado que o pai dele. Bom, mas eu duvido muito que esse projeto de lei seja aprovado diante desse nosso Congresso permeado por canalhas socialistas. Na real, esse projeto de lei deveria ir até mais fundo, tornando proibido todo partido que tem aí em suas bases fundantes qualquer menção ao pensamento marxista. Afinal, sabemos que é impossível conciliar socialismo e liberdade individual. É impossível conciliar socialismo e democracia. É impossível conciliar socialismo com a nossa tradição ocidental que nos foi relegada através do árduo trabalho de nossos antepassados, que possibilitaram uma civilização fundada em virtuosos valores judaicos cristãos e que agora esses canalhas querem destruir completamente. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha aí nas redes sociais. Valeu!